do Rodrigo Caio, tá? É uma matéria do GE que diz assim: quase lá, Rodrigo Caio inicia etapa final de recuperação e se aproxima de volta do Flamengo. Aí a matéria faz algumas ponderações e faz. A leveza na expressão é perceptível. Depois de uma via crucis de mais de 4 meses, Rodrigo Caio está de volta ao convívio com os companheiros do Flamengo no gramado e atividades orientadas por Paulo Souza. Etapa final de um processo vagaroso para evitar reincidências e que tem como principal concorrente tal, jogadores, e aí vem falando da possível volta dele, fala: a comissão técnica do departamento médico monitoram todos os movimentos de Rodrigo Caio, tendo em base suas próprias marcas. E a partir do momento que se aproxima dos índices como velocidade, distância em alta velocidade, potência, explosão, capacidade aeróbica, anaeróbica, será liberado para começar os trabalhos, né, com a comissão do Paulo Souza. E aí tem aqui uma frase aqui: com muita alegria iniciei, do próprio Rodrigo Caio, com muita alegria iniciei o último processo da minha recuperação, a transição com a preparação física. Até aqui tudo feito com muito trabalho, dedicação e amor, e dessa forma que seguiremos, com toda certeza que voltarei mais forte do que nunca. Gratidão a Deus, diz Rodrigo Caio no Twitter, tá? E aí fala um pouquinho da história, né? É de grau 1 o processo, é o degrau final, perdão, caralho. É o degrau final do processo, tal, que começou em 7 de dezembro, por conta de uma artrite séptica, e aí fala tudo sobre isso. E aí aquele negócio, né? Ontem a gente estava até debatendo, a última vez que eu fiz a live aqui com o Castanho, de que ele tinha visto que ia voltar em setembro, depois ele corrigiu, mas estamos perto de ter tecnicamente, nosso melhor zagueiro, eu acho, né? Tecnicamente, nosso melhor zagueiro, no momento em que a gente também fala da volta do Pablo já para o jogo contra o São Paulo. Ainda tem o Gustavo Henrique, que está se recuperando, e aí a gente passa a ter 7 jogadores para essa vaga. Primeiro, Rafa, queria que você falasse aí desse processo do Rodrigo Caio. E aí esse processo do Rodrigo Caio. E a pergunta que a gente sempre, quando a gente fala do Rodrigo Caio, fala do Vitinho, sempre vem a pergunta base: você ainda acredita no jogador? E aí uma outra coisa também que eu vou falar: caso esse jogador volte e se lesione, fique escancarada a incompetência do departamento médico, porque todo cuidado está sendo feito, né? Vai lá. Olha, essa seria a mesma resposta que eu dei no ano passado, quando o Rodrigo Caio, sem uma lesão aparente, ficou meses e meses fora do Flamengo para um reequilíbrio muscular que o Alan chamava de cambagem, e ele retornou e ainda assim continua o seu histórico de contusões. Eu não sou um defensor do departamento médico do Flamengo, mas eu acho que há certos limites. Existem jogadores, sim, que têm uma propensão muito grande a lesões musculares, que entram num espiral aí negativo de lesões e às vezes fica além do alcance da capacidade de qualquer departamento médico, não só do Flamengo. Mas, cara, falar do Rodrigo Caio é difícil, né, cara? Tanto que essa reportagem aí que você leu foca até um pouco mais no lado humano, né? Na dificuldade que ele teve de recuperação, o drama pessoal que ele passou, porque é um drama, cara. Nenhum trabalhador gosta de ficar afastado assim das suas funções, é o que ele gosta de fazer. Recentemente, eu vi algumas entrevistas até do Pedrinho falando como ele sofreu, teve até depressão por conta do lance que ele era muito chamado de podrinho, eu mesmo chamei várias vezes. Então, é uma dificuldade muito grande para o jogador, e eu acho que essa é a primeira vitória que ele tem que ter, é recuperar a parte mental, é recuperar a esperança, é recuperar a força para jogar. Porque, cara, deve ser muito difícil, assim, o medo de encerrar a carreira, porque você perguntou para mim se eu ainda acredito no Rodrigo Caio. Cara, eu nem sei se ele acredita. Assim, se perguntar agora, acredita? Eu acho que ele vai, se ele for honesto, ele vai responder o mesmo que eu. Preciso voltar a jogar, preciso tentar me recuperar de alguma forma, preciso ter uma sequência para ver se eu consigo ser um jogador, primeiro, frequente, porque isso ele não é, ele joga muito pouco,
e além dele recuperar a frequência, ele recuperar uma condição de jogo que um dia ele teve. A gente viu aí, o cara perdeu massa muscular, perdeu 8 quilos, os antibióticos resultaram em inapetência, o cara não conseguia nem comer bem, para você ver como foi uma lesão que mexeu até com toda a saúde do jogador e não só com algo específico que é o joelho. O departamento médico do Flamengo teve que tratar algo muito mais complexo do que uma lesão de joelho, que já é algo por natureza complexo. Teve que tratar toda a saúde do jogador. Então é muito complicado, assim, mas quando você fala se eu acredito ou não no Rodrigo Caio, eu acho que a gente tem que separar. Eu acho que ele merece chances. Mas, por exemplo, eu mesmo defendi aqui, quando surgiu uma notícia que para mim era absurda em renovar o contrato, eu falei que aquilo ali era uma insanidade, porque é um jogador que não joga, você não pode renovar o contrato, e era uma renovação ainda por mais 2 anos. E eu achei aquilo ali uma loucura na época. Então, eu acredito nesse sentido. Eu acredito que ele mereça uma chance. Mas, lógico, por mais que tenha acontecido todo esse drama humano que eu falei, em algum momento, o melhor interesse do Flamengo tem que se sobrepor a questões pessoais de jogadores, nem que seja uma questão física, nem que seja uma questão de saúde. Então, como eu vejo o Rodrigo Caio hoje, para mim ele não deve fazer parte do planejamento do Flamengo. Para mim ele deve ser um bônus, ele pode ser um bônus. E está nas mãos dele. O Flamengo tem que dar todas as condições, eu acho, para ele poder voltar, porque o interesse é do Flamengo também. Possivelmente, se o Rodrigo Caio conseguir voltar a jogar tudo aquilo que ele já jogou, provavelmente, mesmo com um grande número de zagueiros, e zagueiros de alto nível do Flamengo, provavelmente ele será o titular. A gente não cogita o Rodrigo Caio jamais pela parte técnica. Você mesmo acabou de falar que ele é o melhor zagueiro do Flamengo em técnica. A gente cogita porque a gente não vê esse cara jogando. Se for pegar o tempo que ele está sem jogar, e assim, a gente vai ter que ter paciência, o torcedor vai ter que ter paciência, assim como o clube está tendo paciência. Ele vai voltar, ele vai ter que voltar alguns jogos, ele vai ter que recuperar o ritmo de jogo, a cobrança em cima dele, a expectativa vai ter que estar lá embaixo. Se o Rodrigo Caio voltar para esse time como solução, todo mundo vai se frustrar. Porque ele tá reaprendendo, ele teve que reaprender a correr, teve que reaprender a andar, vai ter que recuperar tempo de bola, recuperar tudo, ritmo de jogo. Então, talvez, com muito boa vontade, sei lá, para o final do ano, talvez a gente possa esperar um Rodrigo Caio mais frequente, entregando um bom futebol. Agora, se eu acredito nele, eu acredito que ele merece uma chance. Serve isso aí? Eu acredito que ele merece uma chance. Mas eu não sei, cara. Eu não sei como que vai ser. Eu não coloco minha mão no fogo, mas eu acho que ele merece uma chance. Minha resposta é essa, Bigode. Não sei se eu fui claro. Beleza. Cara, eu desenho o Flamengo no futuro, com todo mundo bem, apto. Essa linha defensiva formada por ele, Pablo e o Davi Luiz. Eu desenho. Eu não sei quem vai jogar na direita, quem vai jogar na esquerda. A gente tem que ter essa ideia aí, até por causa do Pablo, do próprio Pablo, né? Onde ele rende mais, na direita, na esquerda. O Rodrigo Caio, eu sei que ele joga nas duas, mas ele rende mais na direita. É o local que ele tem mais facilidade. A gente vai ter que analisar isso, mas eu desenho por potencial esses três, tá? O Jorge Gil perguntando, e o Fabrício Bruno. Para mim, o Fabrício Bruno tá atrás desses aí. O Rodrigo Barbosa dizendo, engraçado que ele todo fudido do joelho é melhor do que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Isso aí, Gustavo Henrique, eu até gosto bastante do Gustavo Henrique, mas também tá abaixo. Então, assim... Cara, mas, o Bigode, é complicado falar isso sobre um cara que não joga. Eu respeito pra caramba a sua opinião, mas ele tá falando de memória. Ele não tá falando do que ele tá vendo. Ele tem uma memória do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio nem jogou esse ano ainda. Mas diga lá, desculpa ter te interrompido. Não, memórias, isso aí. Memórias, as nossas memórias. Dias de luta, de histórias. Memórias é uma música do Malta,
não é? Do Malta? Ah, sim, é isso aí. Dá uma palhinha aí pra gente. Eu esqueci. Acho que é. Eu não vou saber a letra, mas é. Quando eu me vejo em suas memórias, Caralho, isso vejo o aí. espelho. Acho que é isso. Isso aí mesmo, cara. A banda acabou, mano. Começou e já acabou, mano. Doideira, né? Mas é isso. Então, assim, cara, eu particularmente eu acredito no Rodrigo Caio. Eu só seguraria uma possível renovação de contrato. O Flamengo faz as coisas que eu não. Assim, até hoje. É porque, assim, não. Se eu tô ali, eu escuto essa declaração e eu sou um repórter, eu dou no meio. Desculpa o termo, tá, galera? Desculpa o Rodrigo que falou, pô, Rodrigo, não xinga palavrão, não. Eu tava no meio do cu do Marcos Braz. Quando ele falou, eu tive que renovar com Diego Halver, Felipe Luiz em outubro para dar tranquilidade aos jogadores. Isso não se faz, irmão. Você não compromete um clube 1 ano de salário, juntando isso aí tudo. Os jogadores devem dar 1,5 milhão. 1,5 milhão é muito, né? Eu acho que talvez. É absurdo falar que os 3 jogadores aí juntos deu 1,5 milhão por mês para dar tranquilidade num ano que eles têm contrato. Então, assim, eu de novo, eu só não renovaria. Eu esperaria para renovar. Ah, mas aí, pô, ele tem proposta de outro clube, então ele siga a vida dele. O jogador também tem que ter um entendimento. Fala assim, caralho, eu tô tudo fodido, irmão. E os caras estão aí, ó. Eu tenho, sei lá, o cara fazer uma análise. Eu cheguei no Flamengo em 2019, estamos em 2022. Já se passaram 3 anos e meio. Se o cara de repente fizer um balanço que jogou 2 anos, porra, mano. E chegar e agora cobrar uma renovação, não, vamos renovar logo. Eu já acho que o jogador também tem que entender um pouco o lado do clube, tá? É o Marcos Braz. Os caras falam de minutagem, né? Que renovaram com o Diego por causa de minutagem e querem renovar com o Rodrigo Caio. Eu prefiro esperar, tá? Essa porra que fica na minha cara, mas tá tudo bem. Aí eu prefiro esperar. É, E assim, a galera fala muito do joelho bichado, né, cara? Toda a imagem da Flá TV que mostra o joelho do Rodrigo Caio é bem fudido, né, cara? É bem fudido. Assim, se ele tivesse o joelho bom, ele não tava aqui, né? A gente já sempre fala isso. Se ele tivesse, ele tinha nível de jogar no futebol europeu, né? O Rodrigo Caio, tecnicamente, ele não deve muito. Muitos zagueiros que hoje jogam em clubes importantes na Europa não jogam mais do que o Rodrigo Caio. Mas o joelho dele é um complicador, né, cara? É um complicador, é um joelho feio. Aí eu até brinco, falo, cara, quando a criança nasce, o pessoal fala, não, criança nasce com cara de joelho, meu irmão. O joelho, se nascesse com cara do joelho do Rodrigo Caio, era o quê? Sei lá, Regina Casé nascendo, mano. Mas vamos lá.